Eu preciso falar sobre isso. Esse processo de se conhecer, que contribuição que tem trazido para minha vida? Uma que é gigantesca é que eu continuei compartilhando tanto as minhas mudanças que as pessoas que convivem comigo percebem, como eu sempre falo sobre isso. E eu gosto de conversar sobre as contribuições que tem. Então eu já participei e reconheço o valor de uma constelação familiar, que tem a ver com realinhamento sistêmico da sua vida familiar. Eu falo sobre emoções, sobre pensamentos e eu converso sobre isso não é só com colegas, com amigos, eu converso também com a minha mãe. Então, tem muitos anos que eu falo sobre isso com a minha mãe. E ela vem mudando algumas coisas, pouquinho, porque cada um é no seu tempo, no processo de cada um é diferente. E no domingo passado, a minha mãe participou de um workshop de constelação familiar, que, diga-se de passagem, foi com os Shigedomi, que é Douglas, Alexandre, Shigedomi, tem a Dani e tem a mamãe deles, que tá sempre junto, contribuindo. E assim, a minha mãe, depois que ela saiu da constelação, ela saiu num domingo, ela passou o dia inteiro lá, porque eles entregam muito. Ela, na segunda-feira, eu vim do trabalho, eu tinha uma coisa para fazer e ela me recepcionou com muita irritabilidade. E eu falei pro Douglas, eu falei assim, Douglas, minha mãe tá irritada, porque toda vez que eu participo de algum processo assim, eu saio plena, expandida, plena, na amorosidade. Só que eu já tô nesse processo já tem um tempão, né? E a minha mãe não. Cada um reverbera de uma forma, cada um sente de uma forma. E no caso dela, ela tinha uma história muito... Minha mãe tem uma história bem, assim, interessante, né? Pra não dizer complexa, desafiadora, bem interessante. E a constelação é algo que não dá pra explicar, é profundo e energético. Então, o processo, ele vai no âmago mesmo, sabe? Mexe com tudo. E a minha mãe me perguntando várias vezes depois, nossa, eu não tô entendendo, o que aconteceu ali? Como é que acontece? Eu falo, mãe, não tem explicação, só sente. E ela compartilhando comigo, né? Ela refletiu. Na irritabilidade dela, ela reagiu e me acabou falando coisas pra mim que não condiziam, sabe? Me maltratando mesmo. E aí depois ela refletiu e falou pra mim o que ela sentiu, ela viu que não era desse jeito, que não precisava fazer. Outro momento, ela também teve uma mesma atitude que ela tenha durante uma vida, né? E ela refletiu, e hoje sentando comigo, ela falou assim, Mayara, caraca, eu tenho uma filha que é muito especial, porque ela me ensina coisas e eu quero ter uma velhice leve, eu quero ter uma velhice tranquila e você me ensina isso. E nossa, quem diria se as pessoas tivessem essa oportunidade? E você, Mayara, você me coloca, você convive com pessoas que fazem isso por você, que te ensinam também. E eu estive lá naquele domingo e foi muito bom para mim. Eu fui acolhida, eu tive transformação, eu fui tratada com amor, com carinho e assim, para mim foi muito bom. Eu nem tenho palavras para falar com os meninos como eu me senti. E assim, eu vou te falar, para quem viveu com mãe, pai, uma história de vida que eu tenho, a história de vida que eu tenho, que eu acho que um dia eu vou escrever, porque assim, muitas pessoas passam, mas a minha história de vida também é uma história que deve ser contada, sabe? E para estar sentada hoje com a minha mãe, e a minha mãe falando para mim, reconhecendo tudo isso e refletindo sobre a própria vida e dizendo eu escolho leveza, nossa, é um ganho incrível, é uma coisa que não dá para explicar.